Muito obrigado a todos pela presença, pela companhia na prática. Espero que possa ser um conteúdo que contribua no caminhar de vocês. Vamos continuar então na parte 22, né? No verso 22. Eu vou fazer a leitura primeiro do 22 e 23, né? No texto original, depois a sugestão de tradução. しかしてあらゆる儀芸出動違法戦争皆まさに恩にすべし違反や株理学喧騒戯論妙想理法利用はことごとくこれに近づくべからず樹脂貨営の類はおのずから上心の因縁たりといえどもしかも、好んで営むことなかれ文章筆見は適芸用いずこれ同社の消直なりこれ調心の使用なり美福とクエとは元着用すべからず美福は頓を生じまたは、盗賊の恐れあり故に同社の遭難となるもし因縁ありもし人の世用するありともしかも受けざるは古来の過少なりたとえ元よりこれありともまた召喚せざる盗賊強奪するとも追尋し臨弱すべからずクエとキュエとは感染保持して国を去り上血ならしめてしかもこれを着用すべし国を去らざれば心冷えて、病発すまた衝動の因縁となるしかも神妙を感せずといえども得足らず時期足らず睡眠足らずこれを三不足と名付く皆怠惰の因縁なりCom isso, deve-se distanciar-se das atividades artísticas, técnicas, acadêmicas, de medicina e também das atividades discriminatórias. Não se aproxime do canto, dança ou música, nem da agitação e barulho, bem como das discussões e argumentações, e também da busca por fama e desejos pessoais. Mesmo que ajude a esclarecer a mente, não faça versos sobre o budismo ou outro tipo de poesia. Abra mão da caligrafia e produção de textos. Esta é a melhor maneira para o praticante do caminho. É a melhor maneira para harmonizar a mente. Não vista roupas luxuosas ou que estejam sujas. Roupas luxuosas despertam a ganância e ainda mais o medo de ser roubado. Isso é um obstáculo aos praticantes do caminho. Mesmo que alguém ofereça roupas a você, recusá-las é uma ótima tradição dos tempos antigos. Se acontecer de você ter roupas luxuosas, não se preocupe com elas. Se forem roubadas, não procure ir atrás delas, nem lamente sua perda. Roupas velhas deverão ser costuradas e limpas, senão acabará esfriando o corpo e adquirindo uma doença, tornando-se um obstáculo para a prática. Embora não seja necessário preocupação com o conforto, vestimenta, alimento e sono inadequados são chamados 3 insuficiências. Isto causa desafios para a prática. Eu vou falar sem fone. Fone me atrapalha para escutar minha própria voz. A partir do verso 22, então, Keizan Zenji ele começa
a trazer o zazen de maneira prática, né? Explicar como fazer o zazen, né? Até então, ele veio discorrendo sobre a qualidade do zazen, a essência do zazen, do estado do zazen, né? E a partir de agora, ele vai começar de maneira prática a descrever o que se deve ou não fazer para trilhar esse caminho, né? No Fukan Zazen de Mestre Dogen, ele traz também de maneira prática orientações de como sentar o zazen, mas ele é breve, né? Nessas orientações. O texto de Keizan Zenji, né, no Zazen Yojinki, ele é muito mais detalhado, ele detalha muito mais desde a ambientação até de como se alimentar. Né? Isso é um ponto bastante importante, porque por mais que a gente aprenda sobre o zazen, muitas vezes a gente se depara com algumas questões, alguns obstáculos que sozinhos a gente tem dificuldade de sobrepassar, né? O que fazer em determinadas situações ou como lidar com determinadas coisas durante a prática do zazen, né? Essa parte do texto ela pode soar bastante dogmática, talvez, né? No sentido de que aparenta ter uma série de restrições, de regras do que fazer e não fazer durante o zazen. Mas eu acho que não seria interessante a gente entender dessa forma. Talvez a melhor forma de entender é, primeiro, compreendendo que esse é um texto para um contexto monástico, né, primeiramente, para os praticantes que abandonam suas casas e entram no mosteiro para a prática do mosteiro, né? Então existe uma série de regras no mosteiro, né? E muitas dessas regras ainda existem hoje, né? Outra coisa é essas orientações de Keizan Zenji, elas são principalmente para o momento da prática do zazen, né? Aqui nesse caso. Ou, falando de uma outra forma, são orientações para que a gente saiba aonde repousar a nossa mente na busca do caminho. Por que eu falo isso? Ele comenta sobre não produzir textos, não fazer poesia e todas essas outras coisas, sendo que o próprio Keizan Zenji escreveu muita poesia, né? Escreveu vários textos, né? Então eu acho que a gente pode entender todas essas orientações como não buscar o caminho através da produção de textos, não buscar o caminho através da poesia, não buscar o caminho através das atividades de medicina e cura, por exemplo, né? Eu acho que a gente pode entender essa parte por meio de todos esses direcionamentos, né? Um contexto monástico, né? Dentro de um monastério em que é necessário haver regras, como orientação para o momento da prática e também como orientação para onde devemos ou não repousar a nossa mente na busca do caminho, né? Por isso que acaba aparentando ser um pouco rígido, né? Mas de fato, se a gente for buscar a prática, buscar o caminho por meio da produção de texto, seja por meio da poesia, em locais de muito barulho, despendendo muita atenção para discussão, argumentação, invariavelmente vai ser mais difícil, né, se estabelecer na busca do caminho, né? Então todas essas orientações são sugestões de como a gente poderia buscar, né? Essa parte onde existem diversas advertências sobre o que fazer ou não,
na prática, para o praticante, são orientações que são, podemos dizer, que são inspiradas no próprio discurso antes do falecimento de Buda Shakyamuni, né? No breve Parinirvana Sutra, né? Yukyogyo, Bushihatsu Nehan, Yakusekyo Kaikyoto, né? É o nome do sutra. Nesse próprio sutra, Buda Shakyamuni já coloca uma série de orientações do que fazer ou não, né? Na busca do caminho, né? Dogen Zenji também deixou uma série de orientações, né? De regras monásticas, né? Dogen Zenji deixou o Shuryo Shingi, que a gente chama, né? Shuryo Shingi. Shuryo é o nome do local onde os monges em treinamento ficam no momento de estudo, do descanso e tudo mais, né? Então, é um tipo de texto que dificilmente a gente encontra no Ocidente, né? Mas que é um texto em que a gente pode perceber a quantidade de regras que um mosteiro ele possui, né? Então, por exemplo, eu separei algumas partes aqui, né? Shuchu ni zokuten oyobi tenmon chiri no sho oyoso gedo no kyoron. Como é que será que é isso aqui? Shike wakato no kanjiku o okube karasu. Ou seja, no Shuryo, nesse ambiente onde ficam os monges em treinamento, não se deve colocar livros como livros comuns, né? Livros do cotidiano. Não se deve colocar livros, aquele especifica, né, que é muito, muito típico da época, né? Livros sobre clima e geografia, né? Porque esse tipo de conhecimento, né, sobre clima, sobre geografia, sobre terreno, era um conhecimento comum de existir nos mosteiros, entre os monges, né, das diversas tradições, né, naquela época. Então, todo esse tipo de conhecimento, de previsão do tempo, tudo, por meio da observação do céu, né, era um tipo de conhecimento majoritariamente dos monásticos, né? Então, Dogen Zenji fala para não colocar esse tipo de livro nesse ambiente, né? Além de textos, poesias e sutras de outras tradições religiosas, né? Apenas do que for pertinente à própria prática, né? Ou então, por exemplo, Ryochu ni kanko no gu mairaku no ki o okube karasu, né? Ele também fala para não colocar instrumentos ou materiais de entretenimento, né? Instrumentos musicais ou materiais de entretenimento. Ou ainda, para não ler sutras em voz alta, não ficar fazendo declamação de poesia ou qualquer outra coisa que possa deixar os outros monges agitados, né? Então, todas essas orientações são orientações que Dogen Zenji deixou. Keizan Zenji também deixou uma série de textos sobre as orientações. E uma das principais classes de gêneros de textos, uma das principais classes, gêneros de textos que existem nas tradições do Zen são justamente os textos de regras monásticas, né? Que nós chamamos em japonês de shingi. Então, desde 1000 e tantos anos atrás, na China, esses textos eles já vieram sendo produzidos
atualizados e adaptados para a condição de cada local e momento de prática, né? Dogen Zenji, obviamente, ele traz isso, e o Keizan Zenji também, ele amplifica isso, ele adiciona e melhora esse conjunto de regras monásticas, né? Inclusive, o manual que nós temos hoje, que nós usamos hoje na Sotô, em relação à vida monástica, a procedimentos, as cerimônias e tudo, né, que nós chamamos de Gyoji Kihan, que é o livro com todas essas orientações, é um livro fundamentalmente baseado no Keizan Shingi, que são as regras monásticas deixadas pelo mestre Keizan, né? Então, todo esse formato de cerimônia que nós temos hoje, ele é basicamente fundamentado nessas orientações de mestre Keizan, né? Outra coisa interessante é que talvez vocês conheçam os 3 pontos que nós tentamos harmonizar durante a prática do Zazen, né? Em japonês nós chamamos de Choshin, Chosoku, Choshin, que é harmonizar o corpo, harmonizar a respiração e harmonizar a mente, né? Alguns locais podem traduzir como ajustar o corpo, ajustar a respiração, ou ajustar a mente, ou alguma coisa desse tipo, né? Eu prefiro harmonizar porque a ideia de ajustar seria algo que está desajustado, que precisa ser colocado dentro de uma forma, de um formato, né? Mas na realidade me parece mais algo do tipo de nós compreendermos melhor o nosso corpo, respiração e mente, para que possamos clarificar a natureza original, né, desses 3 âmbitos, né? E normalmente, né, essas orientações elas se iniciam com a harmonização do corpo, né, Choshin. Só que Keizan Zenji ele coloca em primeiro lugar orientações para como harmonizar a nossa mente, como tranquilizar e preparar a nossa mente para sentar em Zazen, né? Na última frase do verso 22, está escrito Kore Choshin no Shio Nari. Então, essa é a maneira de nós harmonizarmos a mente, né? A melhor maneira de harmonizarmos a mente. Se a gente prestar atenção nessas orientações, como por exemplo, distanciar-se das atividades artísticas, técnicas, acadêmicas, de medicina e também das atividades discriminatórias, não se aproximar do canto, dança, música, nem da agitação e barulho, bem como discussões e argumentações, e também distanciar-se da busca por fama e desejos pessoais. Mesmo que ajude a esclarecer a mente, não faça versos ou poesia, né, sobre budismo ou qualquer outro tipo de poesia, né? Abra mão da caligrafia e produção de textos. Essa é a melhor maneira para o praticante do caminho, é a melhor maneira para harmonizar a mente. Se, de fato, né, se de alguma maneira nós investirmos energia demasiada nesse tipo de atividade antes da prática do Zazen, a nossa mente vai provavelmente estar mais inquieta do que ela poderia estar, né? E essas orientações geralmente começam a partir de como nós harmonizamos o corpo, mas é interessante como Keizan Zenji traz esse momento anterior ao sentar como
a harmonização da mente para a prática do Zazen. Né? Em seguida, ele continua como harmonizar o corpo. Né? Ele passa a dizer sobre a vestimenta. Né? É um ponto importante também, né? Que não é muito enfatizado em outros lugares. Né? A vestimenta do praticante, ela precisa ser simples. Precisa não, né? Mas à medida do possível simples, nem luxuosa, mas ela também não pode estar suja, rasgada, né? O cuidado para com a sua vestimenta, com o local onde você vive, o cuidado com as palavras, o cuidado com as ações, cuidado com a mente, é o que a gente pode entender como a aplicação do Zen no nosso dia a dia, né? Alguns dias atrás eu fiz uma palestra na Associação Soto Internacional, que é uma associação de monges veteranos com experiência no trabalho missionário internacional. Então, várias pessoas, vários monges, né, de vários lugares com vasta experiência no exterior estavam presentes. Né? E eu apresentei o conteúdo de uma pesquisa que eu fiz quando eu estava no Centro de Estudos Budistas, né, em Tóquio. É um centro de pesquisa da própria Soto, né? E eu fiz um trabalho pesquisando um pouco a situação geral da Soto na América do Sul. E conversando com praticantes sul-americanos, né, principalmente do Brasil, uma das maiores requisições, quando a pergunta foi qual o tipo de conteúdo você gostaria de ouvir nas palestras, né, uma boa parte das respostas incluía como entender ou como aplicar o Zen na nossa vida cotidiana, né? É um tema bastante vasto e de bastante interesse, né? E eu acho que precisa ser melhor explorado, né? Visualizar os ensinamentos que estão no texto, no nosso dia a dia, é uma prática importante, né? E nesse texto aqui, né, no Zazen Yojin, que nessa parte do texto, Keizan Zenji, ele apresenta todas essas orientações em que, de maneira geral, resumem que a atenção, o cuidado, principalmente o cuidado, né? O cuidado em todas as nossas atividades do dia é a própria manifestação da prática no cotidiano. Então, muitas pessoas, quando se perguntam como a gente pode aplicar os ensinamentos do Zen, né? Como que a gente pode aplicar a nossa prática do Zen no dia a dia, a resposta é simples. Fazer o melhor que a gente puder fazer com aquilo que está bem diante dos nossos olhos. Cuidado com o que a gente está fazendo, né? Delicadeza, cuidado, às vezes força também, às vezes energia, mas de maneira geral, fazer o melhor que a gente puder fazer com essa realidade manifesta diante dos nossos olhos, né? Sem que o nosso condicionamento discriminatório tome conta das nossas ações de maneira automatizada, né? De maneira condicionada, onde a resposta aos estímulos externos seja quase que automática, né? Então, eu acho que todas essas orientações que Keizan Zenji vai trazer a partir de agora são fundamentais nesse ponto, né? Olha que interessante, né? Se acontecer de você ter roupas luxuosas, não se preocupe com elas. Se forem roubadas, não procure ir atrás delas, nem lamente sua perda.
como a gente já, né, naquela época, a preocupação de ser roubado, né, não é uma questão recente da humanidade, né, dispara esse gatilho automático na gente, né. A aplicação da nossa prática no dia a dia, outro dia eu estava lendo o texto de um monge norte-americano chamado Seigaku Amato. Ele é um monge estadunidense, artista, ele pinta, desenha muito bem, muito dedicado na prática dele. Tive a oportunidade de conhecê-lo também. Ele escreveu uma coisa interessante, que as pessoas quando começam a praticar o Zen, de alguma maneira elas tentam trazer a experiência que elas tiveram no Sesshin, por exemplo, num retiro, para o dia a dia. Então as pessoas acabam ficando confusas como praticar, sendo que no retiro se come com oryoki, se faz zazen várias vezes por dia, ou tem as cerimônias, tem todos os procedimentos. Como que eu aplico isso no meu dia a dia, né? Olhar somente para a forma, né? A gente costuma dizer aqui no Japão que a forma ela é a porta de entrada para a compreensão da prática, né? Por isso a gente entra na prática por meio da forma. A repetição dos procedimentos, os detalhes, tudo isso é de extrema importância. Muita gente no Ocidente não gosta dessa questão da forma, né? Só se interessa pela questão do conteúdo intelectual, do Zen e tudo mais. Mas é mais interessante a gente adentrar a prática, primeiro, por meio da forma, do corpo, sendo que a gente, mesmo não compreendendo o que a gente está fazendo, a gente abandona essa necessidade de intelectualizar o que a gente está fazendo, buscar um significado no que a gente está fazendo, para, de fato, se entregar naquele fluxo, né? Depois que esse fluxo tiver sido bem absorvido, que viver esse fluxo seja algo natural, então refletir sobre isso pode ser uma opção também, né? Aqui no Oriente, a ordem é distinta, né, do que as pessoas geralmente buscam no Ocidente, né? Então é muito comum no Japão a gente falar que se entra na prática a partir da forma, né? E o que mais que eu ia falar? Enfim, esse monge Seigaku, ele comenta, né, que as pessoas tentam trazer aquilo, né, de alguma maneira, imitar aquilo que foi visto no retiro e tentar de alguma maneira copiar no dia a dia, né? Algo que fica bastante artificial, né? É difícil a gente conseguir conciliar esses dois universos tão diferentes, né? Mas, como eu falei anteriormente, o que a gente pode fazer é fazer o nosso melhor, o melhor que a gente puder com aquilo que está diante dos nossos olhos, né? Com essa realidade que está aqui diante dos nossos olhos, né? Certa vez eu vi um programa japonês, estava apresentando um homem que ele tinha uma filosofia de vida que era assim: aru mono de ikiru, né? Ele falava. Isso significa, traduzindo, significa viver com aquilo que se tem em mãos, né? Então ele, sempre que possível, né, na medida do possível, ele vivia com aquilo que estava disponível para ele ali, naquele momento, né? Então ele precisa fazer alguma coisa, então o que tiver disponível ali para ele naquele momento, ele vai usar para tentar lidar com a situação que ele precisa lidar, né? Eu achei bastante interessante, né? A aplicabilidade da nossa prática no dia a dia, né? E a atenção com o nosso corpo, com a nossa fala e com a nossa mente é também essencial para a gente poder caminhar e buscar a compreensão da realidade, né? Alguém tem alguma
questão, alguma coisa a complementar no texto? Essa frase é fazer o melhor que puder aqui agora, com o que está diante dos nossos olhos. É uma frase que me foi dita pelo meu professor, Saikao Aroshi, mestre Saikao Aroshi, em uma palestra que ele fez em Sojiji, no mosteiro de Sojiji, quando eu ainda estava em treinamento, né? No final da palestra ele abriu espaço para perguntas e eu perguntei, nós monges em treinamento, né, como nós devemos praticar, né? Qual é o ponto essencial da nossa prática? E ele respondeu exatamente isso, né? Fazer o melhor possível aqui e agora com o que está diante dos nossos olhos, né? Com a situação aqui diante dos nossos olhos. Fazer o melhor possível, né, é bastante amplo, né? Qual é o nosso melhor possível, né? É difícil ter uma resposta exata para isso, né? Essa régua, ela muda de acordo com a situação, de acordo com as condições do ambiente, as condições nossas, né, físicas, psicológicas, emocionais também, né? Mas eu acho que é sempre interessante ter em mente que geralmente a régua que a gente considera para um esforço, a gente geralmente coloca ela muito abaixo do que ela realmente poderia ser. O que eu quero dizer com isso, né? Eu acho que existe uma tendência, né, no ser humano de a gente se manter num estado de conforto, né, garantir um estado de conforto, né? E às vezes sair um pouco desse estado de conforto não é tão ruim quanto possa parecer, né? Eu falo isso por experiência própria, né? Relembrando as experiências no mosteiro, né? Que é uma vida bastante rígida, bastante puxada, muito cansativa, né? Mas que conforme o tempo vai passando, pude ir percebendo como a minha régua de qual é o meu limite de esforço, ela era muito baixa, muito abaixo do que meu corpo, a minha mente e o meu emocional poderia atingir, né? Esse é um ponto que é necessário o praticante observar com cuidado para não se estabelecer numa zona puramente de conforto, né? No Ocidente existe um movimento grande, né, onde que a prática ela tem que ser absolutamente prazerosa e como é que eu posso dizer, satisfazendo todas as necessidades, né, daquele que pratica, né? Mas a gente pode ver pelas próprias regras monásticas, né, que estão sendo apresentadas a partir de agora, que as restrições, os limites, né, o esforço, a entrega são coisas fundamentais, né, para o caminhar, né? Alguém tem mais alguma coisa que queira comentar ou completar?
Oi, desculpa, pode falar. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta era a respeito do texto. Tem uma parte que diz que caso suas roupas forem roubadas, você não deve ir atrás delas. Eu queria saber o porquê você não deveria ir atrás. Eu pergunto por que você deveria. Que é uma coisa que pertence a você. Pertence a quem? A você mesmo. E é um problema? Bom, sim, Por quê? porque se você comprou algo com seu dinheiro, você depositou esforço naquilo. A roupa comprada com o seu esforço, ela completa o vazio que o esforço feito ficou em você? Não. Antes de você comprar essa roupa, ela estava de alguma maneira completando você? Bom, acho que depende da pessoa. Por exemplo, você nunca viu uma roupa. Uma semana depois você encontra essa roupa e a compra. Antes da compra, essa roupa ela completava esse vazio ou ela estava no lugar do esforço que você gastou para poder comprá-la? Eu não sei. Qual seria a maior motivação de você ir atrás de uma roupa que foi roubada, por exemplo, né? Vamos usar o exemplo do texto. Bom, porque poderia ser algo que você teria um certo tipo de afeto, uma coisa que você gostasse, ou você gostasse. Então, o problema não é a roupa. O problema é o que a roupa faz você relembrar. Certo? Certo? Então, se a roupa ela for roubada ou não, tanto faz. A questão é o afeto, não é? Sim, sim. A questão é o afeto. Então, se a roupa for roubada, ou se ela for destruída, ou se você perder ela, não vai ter relação com a existência ou não dessa afetividade. Eu entendi. Entende? Como eu sempre coloco, que a gente pensa estar olhando para a realidade, mas na verdade a gente troca a realidade pelas palavras e pelas ideias que a gente cria na nossa cabeça. É sobre isso que a gente está falando.
No caso aqui, para ser mais preciso, ele fala: se você não tiver roupas caras, roupas luxuosas, você não vai ter o problema de se preocupar em perdê-la. Esse é o ponto que Kizanzende traz, né? Por isso que se você for roubado, você não precisa ir atrás, né? Mas se a gente aprofundar um pouco mais nesse ponto, a gente percebe quanto que nós estamos condicionados a olhar para o mundo por meio das ideias, dos valores que nós criamos dentro da gente por conta própria, né? Por mais que eu tenha tomado o chá verde japonês, enquanto eu não colocar ele na boca, eu não posso dizer que eu sei o sabor. Eu tenho memória, mas nesse instante, minha língua não toca o chá. Eu não sei o gosto dele. O gosto do chá não existe. Assim como, por mais que eu tente, eu não sei dizer exatamente quantas camisetas eu tenho. Não são muitas, mas eu não sei dizer quantas eu tenho. Se eu perdesse uma camiseta, sem eu saber que eu perdi uma camiseta, essa realidade não vai existir para mim. Não vai ser fonte de sofrimento. Uma roupa roubada, quando ela traz sofrimento, é um sofrimento que existe não por conta da roupa roubada, mas por conta da nossa incapacidade de olhar a realidade como ela é. A roupa existir ou não, não é um problema. O problema é substituir a realidade pelas nossas ideias, valores, memória. Por mais que eu me lembre do gosto do chá, eu não posso dizer que eu sei o gosto do chá até eu colocar ele na minha boca. E não adianta eu querer sentir gosto de leite enquanto eu tomo chá. Entende? Entendo. Muito obrigado. Alguém mais tem alguma colocação? Arthur? Gostaria de fazer duas perguntas sobre o que você falou sobre a forma, né? A primeira seria que, como você disse, é um portal de entrada também para a prática, né? Para compreender melhor a prática, né? Que aqui no Ocidente pode ter essa tendência de não relevar muito a forma e relevar mais a intelectualidade, essa parte toda, né? Mas também seria um problema de se a pessoa também, ao invés dessa parte intelectual, ela elevar mais, não sei, elevar mais, mas ressaltar mais a parte desses cuidados, desses cuidados que você estava falando no início, né? Antes de falar da forma que é, por exemplo, cuidado com a fala, cuidado com trata as coisas, esse cuidado sincero com a prática, né? Isso não, imagino que não substitui a forma também, né? Complementa, mas é importante, né, esse relacionamento, mas não sei se é acima ou abaixo, tem que estar os dois juntos, né? É importante, né?
um pássaro, ele não voa com uma única asa, né? Da mesma forma, a nossa prática, ela precisa ter a forma e precisa ter o conteúdo, digamos assim, o estudo, a intelectualidade, né? As duas coisas, elas precisam estar juntas, né? No Zen, eu não sei outras tradições, mas a gente tem os Gemon, né, que são os gatas. São os versos que a gente usa no dia a dia, né? Eu não sei eles em português porque eu tenho eles memorizados em japonês, né? Mas quando nós fazemos reverência, por exemplo, no Lai Shorai Shoku Jaku Jishin Tashin Taimi Gango Shio Tokuida Sotsumu Joi Kishinsai. Então eu faço reverência e enfatizo que não há diferenciação, não há separação entre eu e o outro, né? Ou então quando você escova os dentes, né? Você pega a escova antes de escovar o dente, ou quando você vai no banheiro, ou quando você lava o rosto, né? Isso é mentoganjo, né? Então existem versos para várias ações do dia a dia, para justamente a gente enquanto realiza a forma, também reflete sobre a ação. Isso, no meu ponto de vista, é cuidado. Então, a nossa movimentação, a maneira como a gente anda, a maneira como a gente pega as coisas, a maneira como a gente lida com as pessoas, fala com as pessoas, a maneira da gente se movimentar, tudo isso, né, se feito com cuidado, se feito com a mente da prática, tudo isso se torna um discurso de Buda. Nós passamos a ser instrumentos do discurso de Buda. Assim como toda a natureza, todo o universo, todas as coisas são um discurso de Buda. Todas as coisas. Tudo isso que se manifesta diante dos nossos olhos aqui agora, a existência de todos os fenômenos, tudo isso é discurso do despertar. E existir nesse mundo, nessa sociedade, com a mente de prática, é também uma maneira de trabalho missionário. É uma maneira de espalhar o discurso de Buda. Não somente com as palavras. Obviamente, saber fazer um bom discurso, cativante, isso também é importante para ajudar as pessoas a, de alguma maneira, ficarem mais tranquilas. Esse é o objetivo, né? Pelo menos de nós monges, né? Proporcionar tranquilidade verdadeira para as pessoas ao nosso redor. Isso foi o que meu professor me disse. E as nossas ações, nossa movimentação, tudo isso, feito com a mente de prática, se torna um discurso de todos os mestres do passado. Né? Outro ponto que eu queria ressaltar, né, sobre a forma seria o que você comentou sobre o portal de entrada, né, da prática, né, que, por exemplo, uma pessoa que está recém chegando na prática, eu já vi vários casos, né, em diversos lugares que eu tive, por exemplo, ou às vezes ela chega e tem uma mega explicação sobre Zazen, sobre Kirin, sobre prática e tal, uma mega palestra, assim, e em outros casos ela meio que já entra na correnteza, assim, ela tem uma breve explicaçãozinha, assim, só do que tem que fazer e já faz Zazen e outras atividades, e deixar que com o tempo venham essas explicações, ou também deixar que, como é que eu posso dizer, um entendimento prático venha antes, né? Para não ficar algo maçante, né? Pelo menos para mim, eu acho mais confortável inicialmente na forma de
introduzir zazen às outras pessoas quanto menos explicação teórica, parece melhor. Eu acho que é diferente para cada tipo de pessoa, né? Cada local também, cada professor acaba enfatizando de maneira diferente, né, essas instruções do zazen. Mas o que é de comum para todos os casos é que a prática do zazen, ela precisa ser contínua, com tempo e principalmente com acompanhamento. Porque quanto mais se pratica o zazen, mais detalhes se encontra. E quanto mais detalhes você encontra, melhor você investiga seu corpo, sua respiração e sua mente durante a prática, né? E nesses momentos, a orientação de alguém mais experiente é fundamental para que não se perca tempo dando voltas, né? Ou, muitas vezes também, indo para um caminho equivocado, né? A gente vê muita mistura no zazen de Dogen, né? Hoje em dia. Mistura zazen com mindfulness, mistura zazen com respiração consciente, mistura zazen com visualização, mistura zazen com isso, com aquilo, ou então subtrai, né? Subtrai a forma do zazen, subtrai a religiosidade, Soto, do Zen de Dogen. Eu acho isso um equívoco muito grande. Então, por isso que tem muita gente que critica essa relação de transmissão de uma pessoa mais experiente para outra, né? Como se tudo isso pudesse ser descoberto por conta própria, né? Muita coisa pode, não discordo, né? No entanto, esse acúmulo, essa carga acumulada de uma tradição, ela tem um peso muito grande, muito importante na nossa prática. Eu, pelo menos, sinto isso, né? Não é à toa que eu estou aqui no Japão até hoje por conta disso. Por ter degustado um pouquinho de toda essa carga, de toda essa abrangência que esse conhecimento, essa experiência acumulada nesses séculos todos, né? E esse contato, ele é basicamente a conta-gotas, né? Por isso que exige tempo. E antena. A gente precisa deixar nossa antena levantada para poder captar isso. Não se deixar levar pela falsa sensação de independência no caminho, né? Orientado só pela leitura. Não é à toa que até hoje a formação monástica, pelo menos na Soto, exige um tempo mínimo no mosteiro. Muita gente vem para o mosteiro, experiencia o mosteiro e só volta reclamando da vida no mosteiro, porque é ruim isso, é ruim aquilo, e não percebe a quantidade de experiências com que teve contato, para poder falar se gosta ou não gosta. É difícil, cansa. Tem muita coisa que a gente não concorda? Tem. Mas esse formato não é à toa, né? Não são 800 anos ou mais, né? Com esse formato à toa, né? Pelo menos é a maneira como eu percebo. Como diz meu professor aqui, né? O método tá aí há 2.600 anos, a gente precisa confiar nele, né? Confiar no zazen é o primeiro ponto, né? A fé no zazen é o primeiro ponto. É uma fé um pouco diferente de outras regiões, mas
ela é necessária. Se não existir, não existe motivação para a prática, né? Não existe a primeira faísca para abrir os olhos para essa realidade. Se não tivermos mais nenhum comentário, nada, podemos encerrar por aqui. Algo que possa ser acrescentado? Tudo bem? Muito obrigado a todos pela presença, pela companhia na prática. Espero que de alguma maneira possa compartilhar, possa acrescentar na busca de vocês e que a gente possa proporcionar tranquilidade para aqueles que estão ao nosso redor. Muito obrigado.